Enquanto o governo Lula tenta encerrar o debate sobre a dosimetria com um veto integral, nos bastidores do Congresso Nacional, o cenário é completamente diferente. Parlamentares da oposição iniciaram uma articulação concreta para derrubar esse veto, com coleta de assinaturas e pressão institucional direta para que o tema volte à pauta. Não se trata mais de discurso político para redes sociais. Agora é movimento organizado, planejado e com leitura real de viabilidade. Até aqui, o debate girava em torno do veto presidencial e das críticas ao governo. A novidade é que a oposição saiu da retórica e entrou na fase institucional. Deputados e senadores passaram a coletar assinaturas para forçar a realização de uma sessão conjunta do Congresso Nacional, única forma de votar a derrubada do veto. Essa articulação ocorre de forma coordenada entre Câmara e Senado e tem como alvo o período imediatamente após o recesso parlamentar, ou seja, não é improviso, é cálculo político. Para entender o peso disso, é importante lembrar que a derrubada de um veto presidencial exige maioria absoluta. São necessários 257 deputados e 41 senadores. Esse número não se alcança com discurso ideológico, só se alcança quando há desconforto real dentro do Congresso. Entre os nomes mais visíveis dessa articulação está o deputado Cabo Gilberto Silva, do Partido Liberal da Paraíba. Ex-policial militar, Cabo Gilberto é um dos parlamentares mais ativos da ala conservadora e tem histórico de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal e ao governo Lula. Ele se tornou uma das principais vozes públicas da pressão pela derrubada do veto, defendendo que o projeto não trata de anistia, mas de proporcionalidade na aplicação das penas. Na prática, ele vocaliza um sentimento que não é isolado, mas compartilhado por uma ala inteira da Câmara. O Partido Liberal, que hoje possui a maior bancada da Câmara dos Deputados, atua de forma estratégica nesse processo. O partido evita antecipar confronto direto, mas trabalha nos bastidores para medir votos, mapear apoios e transformar o veto em um símbolo político contra o governo Lula. O PL sabe que essa pauta ela vai além da dosimetria, tá? Então, ela virou um teste de força entre o executivo e o legislativo. Mas o ponto mais sensível para o Planalto não está apenas na direita ideológica. O sinal de alerta vem do centro. Parlamentares do Republicanos e de partidos do Centrão começaram a demonstrar incômodo com o veto integral. Não por alinhamento ideológico, mas pela forma como o governo conduziu o processo. Sem diálogo, sem negociação e usando o 8 de janeiro como instrumento político. Para muitos desses parlamentares, o veto de Lula abriu um precedente perigoso. O precedente de um executivo, tá, que ignora o Congresso e impõe sua narrativa como se tivesse maioria absoluta. Quando o centro começa a se mover, o governo se preocupa, porque sem o centro, nenhum veto cai. Mas com o centro insatisfeito, nenhum governo governa com tranquilidade. Toda essa pressão converge para uma figura-chave: o presidente do Congresso Nacional. É ele quem decide quando e se o veto será pautado em sessão conjunta. A estratégia da oposição não é atacar diretamente essa presidência, é criar constrangimento institucional, mostrar que há assinaturas, que há votos e que o tema não vai desaparecer. Mesmo que a votação demore, o simples fato de essa articulação existir já enfraquece politicamente o governo Lula. O veto deixa de ser um ato encerrado e passa a ser um problema em aberto. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a leitura é clara. Se esse veto for derrubado, Lula sofre uma derrota simbólica pesada. Uma derrota que mostra perda de controle do Congresso e enfraquece sua autoridade institucional. Por isso, o governo trabalha para ganhar tempo, para esfriar o debate, desmobilizar parlamentares e impedir que o tema vire bandeira política em pleno ano eleitoral. O medo do Planalto não é apenas a dosimetria, é o precedente. Se esse veto cair, outros podem cair.
e o governo passa a governar sob a ameaça constante do Congresso. No fundo, o que está em jogo não é apenas a dosimetria das penas, é a relação entre os poderes. É saber se o Congresso vai aceitar ser ignorado ou se vai reagir. O legislativo foi eleito pelo voto popular e, quando aceita vetos integrais sem reação, transmite a imagem de submissão. Esse embate ainda está longe do fim. As articulações continuam, os bastidores seguem em movimento e novos capítulos devem surgir nas próximas semanas. A pergunta que fica é simples e direta: o Congresso vai reagir ou vai aceitar mais um veto imposto pelo Planalto? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo e acompanhe o canal, porque esse tema ainda vai render muito.